Ai dos que são heróis para beber vinho e dos que são valentes para misturar bebida forte. Deus te abençoe nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro. É uma alegria estar com você aqui. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, abençoe a tua casa. Eu espero que você esteja bem. E eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Provérbios 23, 26. Enquanto você encontra, como sempre, nós vamos nos preparar, orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus Cristo por este dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Te entregamos o nosso coração. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e dá-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós, como igreja, separamos a quarta-feira para jejum. Então, hoje toda a igreja está jejuando. Também eu quero lembrar você de não esquecer de verificar se você é inscrito e não esqueça também, por gentileza, de dar like. Hein? Eu quero ler para você aqui o texto que está lá em Provérbios 23, 26, que diz assim, palavra do Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aqui, dá-me, filho meu, o teu coração, é um pedido de atenção, de deixar o coração ser transformado, ou seja, ter um coração ensinável pela lei de Deus e também pelos conselhos e declarações de sabedoria que nós encontramos em toda a palavra de Deus, né? Especialmente hoje que nós estamos lendo no livro de Provérbios. Então, é uma chamada também para os versículos que vêm a seguir. Ele vai tocar em duas áreas agora, vai falar de duas áreas importantes. A primeira, ela está aqui no versículo de número 27, onde ele diz assim, pois cova profunda. Então ele chamou para ter atenção aos seus conselhos, a lei, a palavra de Deus, né? A ficar atento, era um pedido de atenção. Então ele diz, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. O que é um poço estreito? É um poço que aquele que cai não tem como escapar. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Pastor, por que ele fala tanto da prostituta? Porque ela é identificada como uma mulher imoral, mas ela é uma referência para nós de todo tipo de desvio sexual. Também contra o adultério e contra a prostituição. Então, ela é uma referência, é uma figura para nós aqui. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que ela também é uma figura de uma armadilha. Que aquele que cair nela, como é um poço estreito que não tem como escapar, a pessoa que cai ali, ela não tem escapatória, então isso é tão pior, tão mais apavorante, né? Entrar nesta armadilha, pisar nesta armadilha desta mulher imoral, né? Do que cair nesta cova, nesse poço estreito onde não há escapatória. E aqui então ele diz assim no final ainda, né? E multiplica entre os homens os infiéis. Porque quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que traem a sua aliança. E aqui nós podemos pensar tanto na aliança do homem com a mulher, então está falando da infidelidade conjugal, do adultério, mas também da aliança com Deus. Trai a aliança com Deus, né? Se desviando por outro caminho. Versículo de número 29. E aqui é interessante porque a partir do versículo 29, nós vamos ver aqui o mais longo e o mais articulado ataque que nós encontramos na palavra de Deus contra o uso de bebida alcoólica sem moderação, que foi inclusive o texto que nós usamos lá de Isaías, capítulo 5, verso de número 22, dizendo, ai daqueles que são heróis para beber vinho, e daqueles que são também fortes, né? Foi esse o texto que ele usou, para beber valentes, né? Para beber bebidas misturadas, né? Para consumir bebidas misturadas. Então, esse é o mais longo e articulado texto bíblico contra a bebida sem moderação.
Então, no versículo 29, ele faz 6 perguntas. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? São 6 perguntas que são feitas aqui no versículo de número 29. Os ais, ele fala dos problemas. Porque aquele que se entrega ao alcoolismo, lembre-se, beber demais, comer demais, nós falamos sobre isso ontem, é uma forma de intoxicação, e toda intoxicação é uma atitude de quem é viciada, de quem não tem autocontrole. Amém? Então ele diz aqui, para quem são os ais? Os ais são para aqueles que causam problemas, porque eles vão causar problemas na família, eles vão causar problemas pessoais, eles vão ter problemas sociais pela sua embriaguez, pela sua intoxicação, pelo seu vício. A segunda pergunta, para quem são os pesares? Pesares é tristeza. A tristeza, para ele também, porque ele vai ter uma mente confusa, ele vai ter problemas no emprego, ele vai acarretar com isso problemas na sua família e até o divórcio. Depois ele diz ainda, para quem as rixas são as contendas. Amados, fala das discussões, das brigas que a embriaguez causa, né? As brigas e discussões em casa, na rua, nos bares. Depois ele diz, para quem as queixas, essas queixas, claro, por parte do marido, por parte da esposa, por parte das crianças, por parte dos vizinhos, contra aquele que se entrega, né, à embriaguez. E ele ainda diz mais, para quem as feridas sem causa, essas feridas sem causa, amados, fala daquela violência que a embriaguez traz para dentro do lar, a violência contra a esposa, a violência contra os filhos, né? Então, ele fala sobre as consequências de quem se entrega à embriaguez, sem moderação, né? Bebe sem moderação. E, por fim, ele diz, para quem os olhos vermelhos? Claro que é para aquele que se embriaga, que distingue quem se embriaga na sua própria aparência. No versículo 30, então, ele diz assim, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, demora-se por quê? Porque isso tem um significado, uma figura de quem consome sem moderação. Demorar-se significa consumir sem moderação, para que os que andam buscando bebidas misturadas, as bebidas misturadas, quando você lê na Bíblia, ela faz a referência a toda bebida com alto teor alcoólico. Normalmente o vinho fermentava com uma fermentação natural até 8%. Então, é toda bebida alcoólica que tem um teor alcoólico maior, e por ter um teor alcoólico maior, eles misturavam com especiarias para alterar o sabor, para disfarçar o sabor, para melhorar o sabor. E então ele continua dizendo, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então, descrevendo aquilo que se mostra desejável. Nós devemos fugir disso, né? Devemos fugir dessa cilada que é a embriaguez, as bebidas alcoólicas, o vinho. Ainda que eu já tenha dito que a Bíblia não proíbe, mas ela diz que nós devemos consumir com moderação. E, pastor, o que significa escoa suavemente? Escoa suavemente, sabe o que significa? Que desce bem, da garganta para o estômago. Então ele está dizendo isso, que inclusive está ligado com o versículo de número 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Ou seja, ele fala do resultado daquela bebida que ela desceu de um modo agradável, mas da mesma forma que ela desceu de um modo agradável, agora ela vai encher a sua vítima com um veneno mortal, com um veneno fatal. Versículo de número 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade, ou seja, a boca vai falar coisas indevidas. Então ele fala das alucinações que a bebida provoca, que altera o sentido das pessoas. A pessoa começa a olhar a beleza onde não tem beleza, né? Ela começa a ter a sua visão distorcida.
E alguns, inclusive, começam a ter alucinações que envolvem terrores, coisas que as espantam. Então os teus olhos verão coisas esquisitas. Versículo 34. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. Alto do mastro ou meio do mar é aquele lugar onde mais provoca tontura, porque balança mais. Então ele está falando do enjoo. Tudo, né, vai rodar, tudo vai balançar. Então, como eu disse, esse é dos discursos mais longos da palavra de Deus, mais articulado contra a embriaguez. Versículo de número 35, que é o último versículo. E dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Isto fala desse processo, né, daquela pessoa que sofre de alcoolismo, aonde diz ali que ele é espancado, ele é ferido, mas por causa da bebida ele está insensível, ele não sente, então ele vê isso como uma coisa boa. Então, sabe o que ele faz? Ele fica pensando, talvez mesmo ali sendo espancado, né? Pensando, quando que eu vou despertar? Quando que eu vou acordar? Quando que eu vou sair desse estado de embriaguez para voltar a beber outra vez? Amém? Quero terminar aqui, nós vamos orar agora. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas casas, abençoe a nossa família. Nos ajude, Pai, ajude as nossas casas a fugir de todo tipo de armadilha, de engano que vem tentar nos escravizar, nos prender, que vem tentar nos viciar, intoxicar, contaminar, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa família com toda sorte de bênçãos, que o Senhor nos livre do mal, das armadilhas, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito e protege-nos sempre. E nós te louvamos de todo o nosso coração. Abençoa o teu povo, abençoa toda a obra da mão do teu povo, para que tudo o que eles fizerem prospere nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês, Deus abençoe.